E hoje nós vamos, no nosso podcast de hoje, nós vamos fazer um bate-papo a respeito de enneagrama utilizado em vendas. Pode esperar que logo nós vamos ter um belo bate-papo a respeito da tua vida pessoal, como é que a gente pode te ajudar, como é que a gente pode contribuir com você. Mas hoje nós vamos contribuir com vendedores, com pessoas que querem construir relacionamentos, né? Não vamos dizer que é vendedor, porque venda nada mais é do que uma construção de relacionamento. Então, quando você entende de enneagrama, você se transforma no cara, na venda, na pessoa do relacionamento para fazer bons negócios e grandes experiências. E quem vai estar comigo aqui hoje é o Gabriel, que é sócio da Plani Consultoria, e nós vamos bater um bom papo a respeito de enneagrama e vendas. Olá, Gabriel. Boa noite, tudo certo? Então, eu tenho um pouco de conhecimento sobre o enneagrama, mas me conta, o que é o enneagrama? Ele é um estudo? Ele é uma filosofia? O que é o enneagrama? O enneagrama ele é um estudo de personalidades, né? Quando você vai olhar para a história dele, diz que ele nasceu lá pelo período sufista. Alguns dizem que ele nasceu junto com os monges do deserto, que estudava o comportamento, né, dos monges, vivendo lá nas suas baias. Por que um se comporta assim? Por que um se recolhe, um se entristece, outro fica bravo? E eles foram criando um estudo dessas personalidades todas. E o enneagrama foi desenvolvendo a partir do tempo, e aí é possível observar até questões de gesto, forma de andar, movimento da face, postura do corpo. Então, na verdade, ele é um estudo de personalidades. E eu gosto muito dele por ele ser algo muito simples, algo acessível, né? Sem a necessidade de ter que mergulhar, né, em cursos de aprofundamento, ou seja, algumas leituras e alguns estudos sobre o enneagrama já te joga num universo muito diferente do entendimento da personalidade. Entendi. E dentro do enneagrama, hoje a gente vai falar sobre vendas. Exatamente isso. Claro que quando a gente vai fazer um trabalho com vendas, a nossa primeira etapa é fazer o teste da personalidade, para podermos identificar qual é o nosso modelo de comportamento, como é que nós somos e como é que nós funcionamos. Já logo em seguida, a gente pega o resultado do teste da personalidade e já começa a mostrar como é que aquele modelo mental consegue vender ou fazer relacionamento com outros modelos. Nós vamos ter foco em venda, mas no fundo, a gente podia ter falado de muita coisa, né? Podia falar de namorado, de namorada, de esposa, de N formas de relacionamento. Mas hoje o nosso olhar é especificamente como é que eu vendo algo para essa pessoa, como é que eu construo um relacionamento com ela como cliente. Esse é o nosso olhar. Certo. Então, primeiro, como empresário, eu preciso identificar quais são os perfis dos meus vendedores. Mas como é que eu faço para saber o vendedor e o comprador? Eu atendo 50 no dia, 100 pessoas no dia, um exemplo. Como é que eu faço para identificar nesse curto período de tempo? É pelo padrão do comportamento da pessoa? Como que... Muito legal a pergunta. Porque é assim, olha, são 9 personalidades. E normalmente a gente vai olhar para 9 personalidades e vai falar, puxa, mas o vendedor vai bater o olho e vai identificar as 9. Quem fica treinado, estuda bastante, saca até pelo jeito que o cliente entra dentro do seu negócio. Ou o jeito que ele liga para você. Ou o jeito que ele te manda mensagem pelo WhatsApp, você já descobre qual é o número dele do enneagrama, qual é a sua forma de personalidade. Mas além disso tudo, a gente trabalha com eles, que os 9 números, eles são distribuídos, né, basicamente, podemos dizer assim, em 3 estruturas de inteligência, que nós chamamos de as pessoas que são cerebrais, as pessoas que são emocionais e aqueles que são viscerais, instinto. Então você tem aquelas pessoas que todo o processo é um processo mental. E eles são pessoas que questionam, querem informações, querem dados. Já quando você vai para a galerinha do coração, ou seja, que é o instinto do amor, eles querem dizer para você que você está bacana, tua roupa está legal, puxa, mas o produto que eu estou comprando é bonito, você acha que vai ficar bom em mim, que é bacana, você capta com muita rapidez. Quando você vai para os instintivos ou os viscerais, tudo deles é muito rápido. Eles já entram pedindo o que ele quer, do jeito que ele quer, com a cor que ele quer, ele já chega com as coisas decididas. E o que vai levar ele a fazer negócio é você mostrar para ele que você tem agilidade,
que você é rápido no processo. Geralmente eles são impacientes, né? Então, a gente ajuda o indivíduo a entender as 9 personalidades, como é que essas 9 personalidades estão integradas dentro de cada instinto desse de sobrevivência ou de inteligência, né? Que é o cerebral, o emocional e o visceral, para poder facilitar para ele o jeito de acontecer. Então, eu sempre digo para as pessoas que querem ficar top, querem ficar além do normal em processo de vendas, você tem que estudar, cara. Tem outro jeito. Né? Mas você vai perceber também que tem gente que tem instinto, tem gente que já faz isso no seu piloto automático. Ele já tem esse comportamento. É natural. Natural. É quando você chega num lugar e fala, cara, esse cara é um gênio, meu cara vende tudo, não é possível um negócio desse. Né? Já nasceu assim, ou seja, já está lá, já está instalado. Os que não têm precisam desenvolver isso, tem que estudar. E é possível estudar e ter um baita crescimento, né? Crescer muito. Agora, é óbvio que nós precisamos vencer um negócio chamado preguiça, né? Que hoje em dia não está fácil, o povo não está muito afim de ler, né? De decorar, mas só que tem um detalhe muito legal. O nosso cérebro, ele constrói para nós, né, um negócio chamado engrama. O que é um engrama? O engrama, por exemplo, você entra dentro do seu carro, você coloca o cinto, você dá partida, né, você coloca a marcha necessária para o carro andar, você não pensa que você fez isso. Você faz isso no piloto automático. Né? Tecnicamente, isso é chamado de engrama. Então, é quando você está andando numa estrada, depois você passou 5 km, nossa, já passei, eu nem percebi. Ou seja, você não estava conectado e foi em frente. Quer dizer o quê? Que à medida que eu vou estudando Enneagrama, que eu vou entrando em contato com esse conhecimento, o meu cérebro também vai gerando um engrama. E eu vou tendo contato com essa realidade. Vira algo instintivo. Exatamente. Vira natural. É como se você já entrasse na negociação já sabendo qual é o passo daquela pessoa. Eu negocio com prefeituras, por exemplo. Né? Eu tenho alguns históricos de chegar numa prefeitura para fazer negócio e a pessoa começar a perguntar bastante, puxa, mas isso vai ser legal para a saúde, vai ajudar, nossa, vai diminuir mortalidade infantil, gravidez na adolescência. Eu já sei que eu estou falando com alguém que é da área do coração. Então eu tenho que conversar com ele coisas do coração, tenho que falar com ele de coisas de coração. Aí há pouco tempo cheguei numa outra prefeitura, enquanto eu negociava com o prefeito, ele tomava café, ele assinava cheque, ele atendia telefone e dizia assim, pode falar que eu estou escutando. Né? E aí, quando eu terminei de apresentar, ele virou para mim assim, vai ser rápido esse negócio? Ele é um puro visceral, né? Essência pura. Aí eu entrei numa outra prefeitura e perguntei para o prefeito, ele falou assim, puxa, cara, que bacana, eu acho legal esse negócio de ter dados do município, de ter indicadores do município. E ele ligou o computador dele e falou, vem cá, vou mostrar para você tudo que eu já estudei. Poxa, eu estava diante de um cerebral. Então aí as negociações são fáceis. Por quê? Porque daí eu converso com a pessoa de acordo com o seu modelo mental. Falando nisso, né, qualquer hora dessa, a gente saindo de Enneagrama, nós vamos falar como é que faz planejamento para prefeituras, né? Que isso vai ser um papo diferente, outra hora. Olha. Isso vai acontecer, tá? Bom, então, deixa eu ver se eu entendi. Para que... É claro, no dia a dia a gente já tem contato, já leu, já estudou. Com pouca conversa, nós conseguimos identificar que, olha, ele tem um padrão de comportamento muito parecido com 1 ou com 3, etc. Mas pro vendedor é mais amplo. Eu estou mais pensando se ele é cabeça, coração ou ventre. É isso, para que seja mais rápido. Às vezes o pitch da venda é muito rápido, né? Então o cara entra, como eu vou treinar esse vendedor para ele conseguir identificar e passar os padrões, como que seria feito? Então, é feito da seguinte maneira. Primeiro, faz-se um treinamento fazendo com eles o teste do Enneagrama. Quando eles estão fazendo o teste, eles já estão estudando as 9 personalidades do Enneagrama, para poder se identificar. Obviamente, quando eles estão se identificando, estudando as 9, eles já começam a ter conhecimento das 8, que não é a dele, né? Mas eles já começam a ter um conhecimento. Logo em seguida, a gente entra com um módulo para ensinar para ele como é que cada um funciona, ou seja, até o jeito de falar, qual é a postura, como é que o cara se veste, tem tom de voz, tem energia do corpo, tá? Para ele captar isso com rapidez.
Então, por exemplo, a galera do os números 1, 8 e 9, né, que são os viscerais. O número 1, ele entra num estabelecimento, ele entra de forma muito rápida, não tem paciência para ficar esperando, ele quer ser, você vai olhar, ele está olhando com rapidez. Se ele te mandar uma mensagem, por exemplo, de WhatsApp, ele espera que você responda para ele com no máximo 1 minuto. Porque quando passar 3 minutos, ele vai mandar um olhinho para você, te dizendo, pô, e aí, você vai responder ou não vai? Tá? Porque para ele, esses 2 minutos já durou uma eternidade, né, de tão rápido que é o processo mental deles. E também são pessoas que vão olhar para o vendedor e querem saber se o vendedor de fato tem conhecimento de verdade. E não são clientes que são influenciáveis. Vamos imaginar uma loja de sapato. Você entra numa loja de sapato, os clientes viscerais entram e dizem assim, eu quero um sapato preto de bico fino. Ah, eu vou buscar para o senhor. Puxa, mas eu posso trazer de outros? Pode trazer. Aí ele vem com as caixas e diz assim para esses viscerais, puxa, olha, infelizmente não tinha do que o senhor queria, mas eu quero te mostrar. Ou você fala assim, não, cara, obrigado, mas não é isso que eu quero não. Obrigadão mesmo, tá, de coração. Tchau, vira as costas e vou embora. A grande maioria deles não vão ver o resto. A não ser que o vendedor, aí, na sua habilidade, perceba que ele está diante de viscerais e crie com esses viscerais uma conexão. Se ele se conectar, ele consegue fazer o cara escutar. E como é que ele faz isso? De maneira muito simples. Olha, puxa, desculpa, infelizmente a loja não tem esse produto. Se o senhor me permitir, eu quero te mostrar outros. Posso mostrar sem nenhum compromisso? Pronto, cara, ganhou a conexão. Agora você vem com aquela história e diz para eles assim, então não tem, eu trouxe outros para você. É como se o cérebro deles falasse assim, vai embora, esse cara quer enganar você. Não é isso que você quer. Você vai sair daqui insatisfeito e infeliz. Né? Isso é tudo muito rápido, então aí você acaba perdendo esses clientes em virtude disso. Então, quando a gente desenvolve um treinamento como esse, a gente procura aprofundar essas condições para que a pessoa possa perceber. Mas é um detalhe muito importante, que é assim, quem faz um treinamento como esse, cara, não vira só um bom vendedor. Ele começa a conhecer sua esposa, seu esposo, seus relacionamentos, namorada, namorado, ele começa a conhecer a galera. Quem é pai começa a entender seus filhos, como é que eles reagem, como é que eles se comportam. E isso melhora o nosso modelo de convivência assim tremendamente. Né? Então, não é apenas um ganho para o processo de venda. Eu até digo, quando eu estou numa empresa aplicando um treinamento como esse, eu digo para as pessoas assim, olha, essa empresa deu um presente para vocês, é um presente fantástico, cara. Vocês não vão ser apenas bons vendedores, vocês serão grandes pessoas. Vocês vão se conhecer, vocês vão se entender, e isso vai jogar vocês num patamar além. Vocês irão muito além. Tá? Eu acho que esse é o grande ganho dentro do processo. Acho que até esse. Não mais, mas... ou talvez até mais importante, não sei se posso dizer assim, que conhecer o outro é se conhecer primeiro, né? Por que eu ajo assim? Por que eu respondo assim? Não sei como você pensa. Não, é exatamente isso, porque o processo do autoconhecimento é que me leva a construir bons relacionamentos. Porque eu me conheço, eu sei como eu sou, eu sei como eu funciono. Quando eu começo a entender o meu funcionamento, eu também começo a entender por que quando eu estou construindo um relacionamento com um cliente, determinada palavra dele não gosto. Né? Respondo em tom um pouco mais alto, fico um pouco mais áspero, aí eu começo a entender, puxa, pera lá, isso é em virtude do meu modelo mental. Por isso que a galera diz assim, não, cara, o cara tendo necessidade, ele vende pra caramba. Não, não é bem isso. A necessidade é um elemento forte, muito forte para o processo de venda. Eu preciso vender, preciso ter dinheiro. Né? Ele é um elemento forte, mas ele não é determinante. Por quê? Porque quando eu vou agindo pela necessidade, por um mecanismo incorporado, chega um momento que eu não aguento mais, que eu não suporto. Nossa, eu não aguento mais ficar dando bom dia, boa tarde aqui o tempo todo. Porque daí, por exemplo, entra a galera que é coração, né? Que é a turma do 2, a turma do 3, né? Que são tudo coraçãozinho, 4, são emotivos. Esses são aqueles que entram que você tem que dar bom dia, como é que você tá? Puxa, que bom te ver, cara. Olha, nossa, senhora, quanto tempo eu não te vejo, teu cabelo tá maravilhoso. Né? Para eles isso é a realização. Já você diz para o visceral, nossa, teu cabelo tá bacana, legal, obrigado. Ou ele até diz, eu já sabia, eu caprichei mesmo no corte.
né? Os papos são diferentes, né? Eu sou visceral, né? Eu sou um 8. Se o vendedor vir até mim, obrigado, eu preciso de uma camiseta preta. Exatamente isso. Eu só quero saber, você tem a camiseta preta que eu te pedi? E aí que interessante, né? Se a galera da cabeça, né, que são os racionais, você começa a dizer para ele que ele está bem, que ele está bonito, que ele está bacana, o cérebro dele já diz, ele está tentando me enganar. Está jogando uma balela aqui em cima de mim e está tentando me enganar. Olha para você ver que às vezes você perde um negócio que já está pronto para ser realizado, em virtude de você não ter essas informações. Porque você coloca algumas coisas que, puxa, não bate, não cola, né? Não vai dar certo. Então, por exemplo, eu estava ouvindo essa semana, né, a minha esposa dizendo, eu fui ao supermercado, e o supermercado tinha promoção de carne. E ela falou assim, vamos comprar? Eu olhei para a fila, tinha 12 na frente. Falei, não compro, eu pago mais caro, mas eu não fico aqui, né? Ela falou assim, não, eu vou ficar. Falei, então legal, você fica, eu vou embora. E aí ela tinha uma amiga junto, ela falou, depois vocês duas vão junto, a gente se encontra. Não, tranquilo. A gente fica batendo papo aqui na fila e vai embora, de boa. Ou seja, os viscerais não aguentam isso, cara. A carne pode estar em promoção, pode ser o que for. Se ele tiver que ficar 1 hora na fila, ele perde a promoção, a carne, e ele vai embora, né? Perca até a vontade. Perde até a vontade, né? Aí olha que interessante, ela estava me contando que quando chegou a vez delas, elas bateram tanto papo e que muita gente foi embora. E que o cara do açougue foi apertando o botãozinho e eles nem perceberam que disparou o negócio. Isso depois de 1 hora, né? E aí quando chegaram, o cara assim, não, mas já passou a vez de você, mas nós nem vimos tocar esse negócio aqui. Aí ela disse assim, puxa, o cara do açougue ainda deu uma resposta ríspida. E eu não falei nada, mas eu pensei, puxa, cara, não ia sobrar carne lá, já ter ido embora, mandado ele as favas, o açougue dele, e todo mundo. Não falei, volta mas nunca mais. Mas aí, o que você fez? Falei pra ele, ai moço, mas é assim mesmo, né? A vida tá tão corrida, a gente fica muito preocupado mesmo, né? Falei, ele acabou me dando as melhores carnes, deu o melhor corte, me agradou. Falei, então veja só como é que são diferentes, né? Então você tem alguns modelos mentais que não suportam ficar ali esperando e não vão ficar esperando, né? Eles não vão dar conta de ficar ali. Você tem modelos mentais que ainda vão ficar batendo papo. Eu vi a vizinha, a dona Tereza, como é que a senhora tá e tudo mais. Os cerebrais vão ficar fazendo uma conta assim, cara, eu não vou perder essa fila aqui de jeito nenhum. Porque isso aqui vai me dar um desconto. O que tá pensando? Ele já calculou, ele já fez a conta e tal. Não, eu vou aguentar esse negócio aqui porque isso aqui vai me dar lucro, né? Então eu digo assim que essa metodologia, esse método é fantástico, esse conhecimento. E dentro disso, existe o tipo que naturalmente eles são bons vendedores, por exemplo, não sei, os viscerais, ou tem diferença de um para o outro? Geralmente, a galera que é coração já tem melhor afinidade com vendas, tá? Que são os 2, o 3 e o 4. Dentre eles têm um que já é genial, que é o número 3. O 3 já nasce vendedor. Então, se você quer contratar para a sua empresa, contrata 3, cara. Se não tiver 3, vai para 2, vai para 4, depois você vai. Isso não significa, gente, que os outros números não podem virar gênios de venda. Todos os números podem virar gênios de venda, se bem preparado, se bem cuidado. Mas existem aqueles que já têm uma aptidão natural. Exatamente. É quando você fala assim, cara, eu conheço o cara da minha cidade, puxa, que delícia ir comprar lá, né? Que bacana que é ir comprar lá, porque parece que ele te encanta, ele te agrada, né? Quando você pergunta no bairro lá, alguém fala assim, não, compra daquele cara, porque aquele cara é genial. E aí você pode saber que ali nasceu alguém. E por que o 3 é esse cara? Porque o 3 ele tem um modelo mental montado para resultado. São filhos de pais que cobraram na infância muito resultado, né? Chegava com uma prova 9,5, o pai falava, pô, cara, você não tirou 10, mas você podia ter tirado 10. Ao invés de valorizar o 9,5, valorizava o 10 que não foi tirado. E aí foi formando uma criança que busca resultado. Então é como se o cérebro dele estivesse programado para buscar resultados, para encontrar resultado.
Então, quando ele vê um cliente entrando, ele, como já tem o seu lado amoroso desenvolvido, o cérebro dele olha para ele e fala assim, puxa, cara, olha só, esse cara vai cobrir a tua meta, esse aqui vai superar a tua meta, esse aqui vai arrebentar a tua meta. Já funciona assim. Tanto é verdade que essa galera, quando eles são compradores da empresa, quem vende para a empresa também fala, cara, não é fácil vender para ele, porque dele muda de lado. Aí ele quer comprar na melhor maneira, no melhor preço, na melhor condição, né? E ele espreme o vendedor. Então, quando é 3 com 3, é uma festa, viu? Porque daí é uma luta por resultados, por busca de resultados. Então, esses são os caras bacanas. O 4, ele é um cara interessante, porque ele é o cara que tem muito bem organizado a questão estrutural de cores, de combinação, de ajustes, né? Então ele é uma pessoa fabulosa quando principalmente trabalha na área de vestuário, na área de calçados. Ele oferece uma possibilidade muito bacana, porque ele enxerga coisas que outros não enxergam. Ele tem uma sensibilidade maior. Exatamente. Tanto que muitos deles vão para a área artística, muitos deles vão para a questão de arquitetura, tá? Porque eles sabem combinar coisas bacanas, eles enxergam em profundidade, né? Aí você tem a turma do 2, que é a turma do coração, a turma do amor, né? Esse acolhe muito bem, te recebe, te abraça, te cumprimenta, não esquece o nome do teu pai, da tua mãe, lembram de você, conversam com você, né? Eles entram em sintonia. Já é natural deles entrar num processo de diálogo. Eles gostam de construir diálogo. E aí eles se tornam vendedores fantásticos, né? São pessoas ótimas no processo de vendas. E aí você tem a turma dos 5, dos 6, dos 7, né? Que é a galera da cabeça, tá? Que são desconfiados, são precavidos. Então, por exemplo, você está fazendo negociação com o número 5, está vendendo para o número 5. Você pode ter certeza, cara, que ele já estudou tudo sobre o teu produto. Ele já leu na internet, ele já viu, ele já vem comprar de você, às vezes sabendo mais do que você sabe do próprio produto para explicar sobre ele. Aí você tem o número 6, que ele é o precavido. É aquela pessoa que muita gente da área de venda não compreende e acha que, poxa, o cara não para de perguntar. E eles são assim mesmo. Eles fazem perguntas para ter certeza de que estão levando o produto correto ou o produto certo. Por um outro lado, quando você aprende a vender para eles, é fantástico, porque eles são assim. Às vezes chegam na loja e tem uma promoção. Então vamos usar aqui vestuário, né? Tem uma promoção. 2 pares de sapato por R$100. Como ele é muito precavido, ele vai comprar um só. Aí ele chega em casa e fala, puxa, devia ter comprado os 2. Aí ele fala assim, cara, por que aquele vendedor não me ofereceu o outro, né, cara? Se ele tivesse oferecido o outro, eu trazia os 2. Ele está dizendo assim, eu preciso de um reforço no processo de compra. Então são aquelas pessoas que estão comprando algo de você e vai te perguntar, mas fica bom? Você acha que fica legal mesmo? Será que vai dar certo? Você vai vender um carro para ele e vai falar, puxa, mas dá certo, cara, esse carro não dá problema? Tem garantia nisso? Né? E aí você vem a galera do 7. Os 7 são as pessoas alegres, são pessoas muito espontâneas. Né? Não quer dizer que eles não têm habilidade para negociação, tanto na compra quanto na venda, mas eles são bem mais interativos também. O perigo que essa galera 7 passa é que às vezes quando eles estão conversando e vendendo para a galera que é visceral, eles são muito bons de papo e conversam muito. E os viscerais às vezes se irritam com isso. Eles querem objetividade. Me apresenta o produto, fala o que ele é, quanto custa, até logo estou indo embora. Muito obrigado. Né? Então acho que isso é algo para a gente poder ir entendendo como é que funciona essa construção de relacionamentos. Bom, entendi. Dentro desse, então, dos cabeça, coração e ventre, quem naturalmente já tem aptidão, tem um lado maior, são os corações. A turminha do coração. 2, 3 e 4. Que são os emocionais. Os emocionais. Quem tem mais dificuldade, não sei se pode dizer assim, mas que não pode, tudo pode ser treinado, né? Mas qual deles tem mais dificuldade nesse processo? Eu percebo dentro desse processo assim que a gente se encontra com vendedores fantásticos das 3 inteligências, vamos dizer assim. Você encontra caras geniais nas 3.
tá? Mas tem alguns fatores, como por exemplo, o que vai levar a galera que é visceral ser grandes no processo de relacionamento, de vendas, desenvolvimento do amor, o lado afetivo. Porque normalmente esses números eles esquecem um pouco da afetividade. Eles são muito práticos, então eles têm muita praticidade. Então normalmente eu faço até durante os treinamentos um gráfico para o cara colocar numa escala de 0 a 10, como é que você está o teu visceral? Cara, não, visceral, eu nasci isso, eu estou 10, né? Como é que está a sua questão cerebral? Não, eu desenvolvi bastante isso, estudei muito, eu tenho muito cuidado, eu sou atento com as questões, vou dar um 7. E como é que está o teu lado emocional? O teu amor e tudo mais. Aí a nota deles cai. Então aqui eu mostro durante o treinamento. Então legal, cara, para você se equilibrar, o que você vai ter que desenvolver? O teu lado amoroso, que é cumprimentar, como é que você está, lembrar da pessoa, lembrar de perguntar, lembrar de ver como é que ela está, tá? Não é vamos dizer assim, um desenvolvimento amoroso do lado meloso, né? Sim. Sim, mas no lado de relacionamento mesmo, de poder olhar para as pessoas, bater papo, ter interação. Acho que eu entendo porque eu sou um 8. Geralmente, quando eu vou falar com alguém, eu falo, depois eu dou bom dia. Porque eu lembrei, esqueci de dar bom dia. É mais ou menos isso, né? Exato. Manda mensagem no WhatsApp cobrando o que quer do serviço e põe, opa, bom dia pra você. Exatamente. E pra gente, né? Tá eu tudo sou um normal. Tá tudo bem? Tá tudo normal. O que eu quero saber é, tipo, atenha-se ao que eu perguntei. Vamos lá. Mas aí que tá o segredo, né? Ou seja, venda é relacionamento. Venda não é produto. Produto eu compro pela internet, eu compro tudo em qualquer lugar. Né? Venda é relacionamento. Então as pessoas fidelizam o teu processo de relacionamento com o produto, obviamente pela qualidade do produto e tudo mais, mas eles fidelizam muito mais com quem vende, com quem atende. E isso pode acontecer em qualquer área, na área da saúde, atendimento numa clínica, por exemplo, né? Atendimento num posto de saúde. Recentemente eu fiz treinamento para 2 cidades, né? Para a área de saúde. Como é que eu chego, como é que eu abordo, como é que eu converso, como é que eu falo, como é que eu faço contato, né? Porque tem palavras que você não pode dizer para determinados números que irrita eles muito. Então, por exemplo, o número 1 é o perfeccionista. Vamos imaginar que ele tem um carro e ele chega numa concessionária para trocar de carro. E não é da mesma marca do carro. Ele comprou na concessionária A e está negociando com a B. Aí o vendedor da concessionária B, querendo levar vantagem, vira para ele e diz assim, puxa, você vai comprar um carro, cara, de uma marca que tem um nome e uma garantia sem igual. Já melou o negócio, cara. Sabe matou por quê? a venda. Por que matou a venda? Porque o cérebro dele diz para ele assim, ele está chamando você de tonto, que você comprou numa fábrica que não prestava, que não tinha relacionamento, que não era isso, que não era aquilo. Então você não é tão perfeito do jeito que você pensa que é. Olha onde que mata. Não, eu tenho que olhar para ele e falar assim, puxa, cara, que bacana. Que legal que você vai experimentar a nossa marca, vai conhecer os nossos modelos, você vai gostar muito. Carros muito bons, mas em maneira alguma eu deprecio o carro dele. Porque se eu depreciar o carro dele, eu estou dizendo assim, você não tem inteligência. Eu que sou bom nesse negócio aí, e você agora que você vai comprar coisa boa. Cara, dá problema. Cara, não, eu vou pensar um pouco, eu vou ver como é que é. E se você não consegue entender por quê. Se ele entrou lá para comprar um carro, ele queria aquele carro, por que ele vai pensar um pouco? Porque você usou termos que desvalorizou o processo mental dele. E aí a mesma coisa a turma do coração, né? Entra numa concessionária para comprar um carro e o cara diz assim, puxa, cara, esse nosso carro aqui é um carro meio rústico, sistemático. Não, cara, essa galera gosta de conforto, gosta de tranquilidade, de serenidade, coisas suaves e leves, né? Você não vai encontrar com esse povo andando em coisa além do normal, né? Tem uma amiga que é 4, eles têm um apego pelo belo, né? Exatamente. Então o carro tem que estar combinando até o carpê com a cor da roupa, com Isso. a palheta de cores deles, né? Então você vai falar para ele assim, esse motor dura não sei quantos mil quilômetros, esse carro não dá revisão. Isso não importa para eles. Isso importa para a galera que é cerebral,
Porque eles já fazem a conta, nossa, vai ter que fazer revisão, gastar tanto, tem que trocar óleo, tem que fazer isso, tem aquilo, ainda, mas não quebra? Nossa, maravilhoso, é isso que eu quero. Não, já essa galera não, tem que estar tudo combinando, nossa, cara, mas detalhezinho, né? Esse é pouco tempo Tem aquele LED diferente que brilha. Exatamente isso. Então você vê que até quando vai se lançar um produto tem que ter um olhar desse, né? Para quem que eu estou lançando? Qual é o público? Que público vai... Por isso que às vezes você olha e fala assim, não é possível, né? Como comprou um carro desse, não é possível um negócio desse. Comprou, caiu, dá liga com aquele modelo mental e está excelente, está maravilhoso. Tá tudo de bom. E você vai perceber que tem muita coisa envolvida. Geralmente você vai encontrar a galera que é visceral vestido de roupa branca, né? Vestido de branco, né? De vermelho como você está. Mas você não vai encontrá-los assim com a águia soltando florida, flores, girassóis, de jeito nenhum. O tom deles já é um tom sóbrio. Aí você já encontra com essa outra turma, que é a turma do coração, não, você já vai encontrar eles com roupas de flores, né? Roupa de onça, né? Diferente, eles já são espontaneidade, eles já têm um outro estilo. E aí você vai para os cerebrais, ele não é nem tanto o visceral, que é tudo tons de cinza, preto e branco, né? Mas ele também não é tão exagerado nas cores como são a turma do coração. Ele já tem um pouco mais de equilíbrio. Por quê? Porque na hora que ele vai comprar uma roupa ou um carro, ele não pensa tanto na cor ou no jeito, ele pensa no resultado. Na economia. Exatamente. Claro, isso tudo também existem exceções à regra, né? Sem Nós dúvida. temos viscerais que agem de outra, que também pode usar colorido, florido, mas é um padrão que se repete com mais frequência, digamos assim. É como se você tivesse uma espinha dorsal, um modelo de espinha dorsal. Tem variações? N variações. O homem é plural, né? Ou seja, nós temos uma infinidade de formatos, de jeito, de como ser, de como fazer. Mas existe um padrão. Eu até brinco com as pessoas dizendo assim, que o melhor jeito de você descobrir o padrão é exatamente quando você tem um gatinho em casa. Ah, que gatinho lindo, que gatinho maravilhoso. Mas é você encurrala ele no canto da parede e vai apertando ele. Daqui a pouco ele bota as unhas para fora, ele mostra o tigre que ele é. Aí vem a essência dele, né? E assim são nossa personalidade. A gente, obviamente, vai adotando modelos de convivência, modelos de relacionamento, vai crescendo, vai evoluindo no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de ser. Tanto que quando eu estou ministrando o teste, eu digo assim, galera, pensa quando você tinha lá 18, 19, 22 anos, que você está no auge lá da adrenalina, a coisa está fervendo, né? Vê o que está acontecendo lá nesse período, o que rola lá nesse negócio, tá? Porque ali está a sua essência, ali está a essência do seu modelo, naquele instante ali a tua essência está ali. Então veja o que está rolando ali. Porque depois desse período de idade você começa a se ajustar, né? Puxa, eu tenho que melhorar, eu tenho que ter um padrão social melhor, eu tenho que ter convivência. Aí você vai fazendo adaptações no modelo mental. Então não quer dizer que nós vamos sempre ser assim. Não, a gente evolui, a gente cresce, né? Tanto que durante o treinamento as pessoas vão entender que tem números que vão para integração e tem números que vai para desintegração. Então, alguns números se integram e outros se desintegram. E quando eu vou para a integração, ou seja, é o melhor que eu posso ter, eu fico leve, fico suave, desintegrei. Aí eu pego o pior do meu lado de personalidade. Entendi. Então, no que, até como você estava dizendo, a integração dos viscerais estão nos emocionais, né? Essa ausência a falta de um bom dia. Eu esqueço Exato. de dar bom dia. É desenvolver esse lado. Aí, por outro lado, você pega a turma que é do coração, que às vezes, né, pode ser que a integração dele esteja no visceral, que é quando ele vai desenvolver esse lado dele de ser mais rápido, ser mais ágil, né, de colocar as coisas para fazer, né? E aí você tem a galera que já são cerebrais, que talvez eles estão falando assim, puxa, para lá, preciso diminuir essa minha
essa quantidade de cálculo, esse monte de segurança que eu tenho, trazer isso para um outro patamar, para eu poder fazer bons relacionamentos. Então, vender realmente é uma arte maravilhosa. Eu acho muito triste quando as pessoas dizem assim, nossa, viver com gente não é fácil. Cara, isso não existe. Viver com gente é maravilhoso, não tem nada melhor do que viver com gente. Não é possível um negócio desse, né? Porque afinal de contas nós somos humanos, fomos criados para viver com humanos. Mas tem personalidades que são difíceis? Tem. Mas normalmente uma personalidade difícil, ela afeta uma área da nossa vida que precisa ser tratado. Porque senão não nos irritava tanto, né? Sim. Não nos colocava tão para fora do nosso estado emocional. E o 8? Ele é o mais difícil mesmo? Então, o que acontece com o 8 é o seguinte. O 8, ele é o mais amoroso do Enneagrama. Olha lá o que você vai falar do 8, que eu sou 8. O 8 ele é o mais amoroso do Enneagrama, mas ele é uma criança que adotou um mecanismo mental de ser mais agressivo pelo tom de voz, pela postura, o jeito de se sentar e de conversar com ele. Ele já tem uma postura mais forte. Mas ele é mais forte por quê? Porque ele é ruim, porque ele é mau? Não, porque é a forma que ele tem de se defender. É o jeito de se defender. Então até não vamos falar de liderança, né? Porque isso é um outro tema, né? Mas eu sempre digo assim para a galera. Dá uma palhinha. Galera, é o seguinte. Você tem um chefe 8? Tem. Quando você for conversar com ele, não vá com medo e não abaixe a cabeça para conversar. Mas por quê? Falei, porque o 8... o cérebro dele, lá dentro, diz para ele assim, abaixou a cabeça, começou a gaguejar, ele é fraco, eu detesto gente fraca, seja forte, cara, levanta a cabeça, conversa comigo. Então, toda vez que você quiser equilibrar o diálogo com o 8, converse com ele frente a frente, olhando para ele, olhando nos olhos dele, e ele se sente assim, puxa, encontrei alguém legal, igual a mim, que é forte, que gosta de fazer as coisas. Então, quanto mais ele perceber fraqueza, mais irritado ele fica. Ou seja, nós 8, nós não somos os mais difíceis. Somos só incompreendidos, é isso? Na verdade, eu diria o seguinte, né? A gente sempre alerta nos treinamentos de Enneagrama as pessoas da seguinte situação. Não existe número melhor ou pior. Todos têm pontos fortes e todos têm pontos fracos. Todos têm pontos a serem melhorados. E todos têm potencialidades. O que acontece é que, às vezes, alguns pontos são mais visíveis no aspecto social. Então, por exemplo, você pega o número 1, que é um cara muito quieto, calado, passa na rua, em vez de pegar na mão de todo mundo e falar, oi galera, tudo bem com vocês e tal, e vai em frente. Mas ele não percebe que aquilo lá ficou... É que se alguém fizer com ele também tá lindo, maravilhoso, assim, mas que tem que ser a vida. Não faz mal, né? Não faz mal. Você pega o número 9, a pessoa fala, poxa, mas o cara é lerdo, é devagar. Não é isso, cara. O 9 é a pura essência do ser humano, né? Principalmente o ser humano do período ainda histórico, né? Pré-histórico, ou seja, que vivia, levantava, trabalhava, dormia, né? E hoje ele é incompreendido pelo modelo, né, que a gente tem hoje. De tudo tem que ganhar, tem que crescer, tem que fazer, que está exagerado, que está deixando um monte de gente doente. O 9 ele é pacífico, né? Pacífico, é de boa. Né? Então é uma galera legal também para você fazer negociação, porque vai com muita tranquilidade e tal. Né? Você tem o 8 dentro do processo de negociação, que é muito rápido, é muito impulsivo e tal, mas ele pega alguém que é mais lento, ele vai ter que diminuir o lento, ele vai ter que diminuir, tá? Então, por isso a gente sempre diz o seguinte, o que a galera que vende tem que aprender? Tem que aprender a fazer rapport. Rapport nada mais é do que você entrar em sintonia com a outra pessoa. Agora a pergunta vem, como eu entro em sintonia? Só se eu me conheço, só se eu sei quem eu sou e o que sou. Aí eu me sintonizo. Vamos pegar aqui exemplos simples do que significa rapport. Você está num lugar, alguém começa a abrir a boca e a bocejar. 2 minutos depois, tem mais 10 pessoas bocejando e abrindo a boca. Ou seja, as pessoas entraram em sintonia. Tá? Isso é um rapport. Por exemplo, uma mãe jovem tem uma criança no colo e essa criança chorando. Aí chega a avó da criança, pega a criança no colo, dá uma ajeitadinha, balança e a criança dorme. Fala, não é possível, mãe, comigo ele não dormia. A avó
pela calma, pela tranquilidade, entrou em rapport com aquela criança, entrou em sintonia com aquela criança. Pronto, está resolvido. Tanto é verdade que rapport, você começa a fazer alguns movimentos involuntários, logo a pessoa que está com você começa a fazer alguns gestos também, ou seja, quer dizer o quê? Entramos em sintonia, né? Então, quando você se conhece a sua personalidade, entrar em sintonia vai ser uma facilidade. Bom, então temos cabeça, coração e ventre, aqueles que têm mais facilidade, aqueles que têm menos facilidade, mas todos podem ser treinados, todos podem virar bons vendedores, bons líderes. Não existe algum que não consiga. Não, isso não existe. Quando a gente diz que o fulano não dá, não consegue, ele não consegue se ele não quiser. Você fala, não quero ficar no que eu estou mesmo, beleza, ótimo. Tanto é verdade que é assim, ou seja, estamos falando de venda hoje. O dia que a gente for falar de liderança, aí nós vamos descobrir que os cabeças são os mais difíceis de serem promovidos, porque eles não gostam de ser líder. Eles querem ficar, puxa, deixa o jeito que tá legal, vai ter muita confusão com esse povo aí, não vai ser fácil. Tá? Eles não gostam de ir para esse caminho. Aí você pega a turma do coração. Aí a turma do coração tem dificuldade, vai ter que mandar embora, vai ter que despedir, vai ter que dizer, nossa, uma judiação, mas vamos ter que fazer isso. Então, olha, todo mundo tem suas dificuldades. Então você pega os viscerais com uma certa dificuldade para entrar em vendas, para construir relacionamentos, né? Você pega os cerebrais com uma certa dificuldade de ter que tomar algumas medidas duras, né? E você pega daí a turminha lá do coração, que, puxa vida, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que ajudar ele, né? E alguns não querem ser líder. Eu tenho casos de pessoas que eu estou fazendo um trabalho na empresa de coach e ela fala assim, eu prefiro não ser promovida, deixa onde eu estou mesmo. Mas teu salário vai melhorar bastante. Não, mas eu quero ficar assim. Ok. Dificilmente a gente vai encontrar um visceral com esse comportamento, né? Porque o visceral... Difícil, exatamente. Ele busca, ele tá naquela... Do mesmo jeito que a galera do coração vai falar assim, nossa, né? Por que eles não são amorosos assim como nós? Sim. Né? E a galera da cabeça vai dizer assim, nossa, por que eles não são articulados mentalmente do jeito que nós somos, né? Então, cada um dentro da sua condição. Então, todos nós buscamos um ponto de equilíbrio no outro. Os viscerais com os emocionais e já os mais racionais. Todos temos que buscar um ponto de equilíbrio, aprender a dar bom dia para o meu cliente. Eu sempre digo para as pessoas assim, você lê a Bíblia? Leio. Então, preste atenção em Jesus, porque ele era visceral, coração e cabeça, em cada instante. Mas como assim? Falei, preste atenção. Às vezes ele está conversando, alguém fala alguma coisa para ele pergunta, mas e você? O que você acha que eu sou? Quer vender tudo que você tem para ganhar o reino? Aí ele chega lá no poço de Jacó, encontra com a samaritana, conversa com ela de maneira amorosa. Aí ele chega no templo, estão lá vendendo, virou um covil de vendas no templo, ele pega um chicote e expulsa todo mundo. Eu falei, olha o visceral funcionando. Então você vai ver ele funcionar de todas as maneiras, só que com um detalhe, né? Ele funcionava nas 3 inteligências, mas sem agressão ao estado emocional do outro. Aí está o segredo. Ele encontrou o meio termo. Ele é o meio termo dos 3 centros. Foi o meio termo dos 3 centros de inteligência. Ele é onipresente, onisciente, né? Então ele é o cara, né? Ele é o cara. Maravilhoso. Ficamos por aqui hoje? Valeu! Quer encerrar? Tem algo que queira acrescentar que deixou de ser dito? Não, está tudo beleza. Em breve a gente volta e vamos falar sobre Enneagrama para liderança. Podemos falar sobre Enneagrama para casais, como é que constrói relacionamentos, né? Nós temos aí uma gama de coisas. O povo está precisando desse, hein? Nós temos uma gama de coisas para falar. Maravilha, valeu. Show de bola. Até mais. Um abraço.